Olá, mais uma vez que eu tenho um grande privilégio de repartir com você, de compartilhar do amor de Deus, dessa graça de Deus com a tua vida. Eu tenho um imenso prazer em pregar a palavra de Deus, porque eu sei do resultado da palavra de Deus. Eu sei o que a palavra de Deus causa. Eu sei o que a palavra de Deus do que ela é possível. Eu tenho experimentado essa palavra e eu quero que você também experimente. Meu irmão, Jesus é a palavra. Jesus é a manifestação dessa palavra. Jesus é a manifestação do amor de Deus. Jesus não é religião. Tira isso do seu coração. Jesus não é evangélico. Jesus é o Evangelho. Jesus não é católico. Jesus é o Evangelho. Jesus é a vida de Deus nessa terra. É a manifestação de Deus nessa terra. A Bíblia diz que Deus se manifestou através de Jesus. Você quer conhecer Deus? Conheça Jesus. Você quer ir para o céu? Conheça Jesus. Você quer conhecer a verdade? Conheça Jesus. Você quer viver livre do engano? Conheça Jesus. Amém? É isso que eu quero para você, é isso que Deus tem para a sua vida e para a minha vida. Ele não tem mais uma religião. Religião você já tem a sua. Eu já tinha uma. E aí quando Jesus entrou na minha vida, Ele não entrou para mais uma religião. Ele entrou para promover a vida de Deus na minha vida. E eu quero falar com você hoje a respeito de andar em Deus, a respeito daquilo que nos impede, talvez, de caminhar em Deus, de prosseguir em Deus, de conhecer Deus, de experimentar das coisas do Senhor. Esses dias lá na igreja, um irmão lá da igreja que chama Ariel, é um jovem, ele cuida lá do som, cuida do computador lá na igreja, na hora dos cultos, e ele me mostrou um vídeo que ele gravou lá na casa dele. Ele filmou o cachorro dele, e é um cachorro grande, ele é da raça misturada, fila com pitbull. É um cachorro grande, forte, bravo. Eu já fui levá-lo em casa e na grade ali no portão ele late. Eu imagino que se ele pudesse, ou ele pulava aquele portão ali e fazia um arraso quem estivesse perto. E foi muito interessante que esse cachorro forte desse jeito, né, bravo desse tanto, ele estava dentro da casinha dele. E ele e o pai dele, o Eric, eles colocaram duas vassouras em pé. Simplesmente colocaram duas vassouras em pé na porta daquela casinha. E o cachorro, ele não conseguia romper com aqueles dois obstáculos. Que se ele só colocasse um focinho ali, acho que se ele desse uma latida mais forte ali, aquelas duas vassouras cairiam. Se ele mordesse aquele cabo de vassoura, viraria um pó na boca daquele cachorro. Mas assim, ele via aqueles dois cabos ali de vassoura e aquilo ali impediu ele que ele saísse daquela casinha. E aquele dia que ele me mostrou isso, eu achei muito interessante que Deus falou isso para mim. Ele falou assim, existem coisas que têm impedido os meus filhos, impedido as pessoas de caminharem. E ele me mostrou nesse texto aqui de Mateus capítulo 14, duas coisas que talvez estejam impedindo você de caminhar. Impedindo a sua vida de prosseguir, de sair desse barco, de sair dessa casinha. Meu irmão, você imagina, você acha que dois cabos de vassoura soltos, só encostado ali, você acha que aquilo ali tem o poder de impedir um cachorro? Que fosse um piquinês desse tamanho, que fosse um filhote daquele cachorro. Não impediria. Mas qual que foi o poder que isso causou na vida daquele cachorro, eu não sei. Mas Deus me mostrou aqui, através desse texto aqui, algo que muitas vezes tem impedido a vida do cristão caminhar. E esse texto aqui diz assim, capítulo 14 de Mateus, a partir do verso 22, diz, logo a seguir, compeliu Jesus, Jesus obrigou os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi ter Jesus com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma, e tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo.
e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Da mesma forma, esses dias eu fiz um programa falando sobre, Jesus entrou no barco e foi dormir, porque Pedro e os demais companheiros não se importaram com a presença dele, e veio uma tempestade, só que Jesus tinha falado: vamos atravessar, vamos passar por a outra margem. Da mesma forma aqui, Jesus tinha feito algumas coisas, a multiplicação dos pães e dos peixes, e Jesus obriga os discípulos a embarcar e falou assim: vamos atravessar, vai atravessando, vai andando com o barco aí, que eu vou no monte orar. E o barco estava já navegando, só que ele estava sendo açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Meu irmão, você acha que quando Deus nos manda fazer algo, quando Deus nos orienta a fazer algo, você acha que Ele não sabe das tempestades que virão contra as nossas vidas? Você acha que para Deus era: nossa, eles foram pegos, nossa, a tempestade veio, nossa, o problema aconteceu. Você acha que isso passava ou passa despercebido aos olhos do Senhor? Você acha que a sua vida passa despercebida aos olhos do Senhor? Você acha que Jesus não deseja que você chegue do outro lado e que Ele está com você para chegar desse outro lado? Que Ele quer que você experimente da graça dEle, do amor dEle, do poder dEle? Meu irmão, esse texto aqui fala que já era a 4ª vigília da noite. As vigílias são divididas de 3 em 3. Então a noite começa às 6 horas da tarde para a noite. Então é das 6 às 9 a primeira, das 9 à meia-noite a segunda, da meia-noite às 3 a terceira vigília, e das 3 da manhã às 6 horas da manhã era a 4ª vigília da noite. Jesus passou, 10 horas orando. E quando ele viu os discípulos naquela condição, naquela situação, ele falou assim: eu vou lá socorrê-los, porque eles não estão dando conta sozinhos. E aí quando Jesus chegou perto deles, eles viram Jesus e eles ficaram com medo, e eles se espantaram, eles falaram: é um fantasma. Mas Jesus falou assim: não, fica tranquilo, não é um fantasma não, sou eu, não temais. E Pedro falou assim: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E Jesus falou: para mim não tem problema nenhum, para mim é normal andar sobre as águas. Por quê? Porque eu não tenho medo e porque eu creio. Você já identificou as 2 vassouras que têm impedido muitos de saírem do barco? Você já identificou o nome dessas 2 vassouras que prendia o cachorro do Érico, o cachorro do Ariel, dentro de uma casinha? Um cachorro que podia, com uma bocada só, ele comia as 2 vassouras inteiras. Meu irmão, se eu e você tivermos medo, se nós permitirmos que esse sentimento chamado medo se apodere das nossas vidas, nós vamos ficar dentro da casinha, nós vamos ficar dentro do barco. O que fez com que os outros discípulos não saíssem do barco? Foi o medo, foi a falta de fé, foi a incredulidade deles. Não, eu não creio que é Jesus não, ou eu estou com medo, isso daí para mim é um fantasma ainda. Ou eu estou olhando para essa condição, eu não posso andar nesse lugar. Água não é para homem, água é para peixe. Mas eu estou vendo Jesus andar diferente, eu gostaria tanto de andar diferente. Talvez você lê alguma passagem da Bíblia, você vê algum relato, algum testemunho de uma pessoa: eu queria tanto experimentar algo diferente na minha vida, eu queria tanto ver Deus agir na minha vida, eu queria tanto ter respostas às minhas orações. Que dia que você vai sair do barco? Que dia que você vai experimentar de Deus? Que dia que você vai deixar de ser religioso, meu irmão? Fica bravo comigo não. Todos nós passamos por fases assim, mas por isso que eu estou falando, tem que ser passageiro, tem que ser uma passagem. Nós não podemos ficar no barco a vida toda. Nós temos que experimentar algo novo, nós temos que vivenciar coisas novas em nossas vidas. O que aconteceu com nesse texto aqui? Respondendo, Pedro diz: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas. Jesus falou assim: vem. E ele desceu do barco. Já vi muitas pessoas falando, que Pedro não teve fé. Meu irmão, Pedro teve mais fé do que pelo menos os outros 11. Se fossem 12 que estivessem no barco, Pedro teve fé pelo menos além dos outros 11. A fé de Pedro fez com que ele saísse. A fé de Pedro foi suficiente para que ele rompesse com aquilo. Ele não teve medo.
Ele olhou para aquele cabo de vassoura e falou assim: você não vai me deter, medo. Ele olhou para aquela incredulidade e falou: você não vai me deter, incredulidade. Eu vou experimentar algo novo em Deus. Eu vou sair desse comodismo, desse conformismo religioso e eu vou além. Eu vou experimentar do nome de Jesus. Eu vou experimentar da graça de Deus, do amor de Deus. Pedro ele teve essa ousadia. Pedro, ele teve essa fé, essa certeza para sair desse barco. E você que está aí, sentado, me assistindo, me ouvindo agora, que dia que você vai sair do barco? Daqui 2 minutinhos nós voltamos.